ainda se ouvirá a voz de júbilo, a voz do noivo, a voz da noiva, e dos que cantam, e dos que fazem ofertas de ações de graças a Deus, pois restaurou nossa sorte como foi no princípio. Graças ao Senhor dos exércitos, por sua bondade e misericórdia para sempre. Rendei graças ao Senhor dos exércitos, por sua bondade e misericórdia para sempre. Olha o que é o profeta conhecer a Deus. Todo quebrado, Israel destruído, o templo destruído, a cidade tocada a fogo. Mas ele está dizendo: rendam graças ao Senhor pela sua bondade e pela sua misericórdia que dura para sempre. Nós ainda cantaremos de novo. Olha o que é conhecer Deus. Nós ainda cantaremos de novo. Ainda teremos uma festa de núpcias de novo. Olha o que é conhecer a Deus. Olha o que é não se estribar no seu próprio entendimento. Muito bem. Nós temos aqui um cântico, também com base no profeta apóstolo Paulo, em Filipenses, preso, morrendo de frio, passando fome, mas disse: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso o quê? Tudo posso suportar aquilo que ele estava suportando. Muitos irmãos dizem tudo posso como se eu fosse o He-Man. Eu tenho a força. Não é isso, não. É tudo posso suportar, tudo posso sofrer pelo nome do Senhor. É isso que o homem estava dizendo. Então é nesse contexto que ele está escrito lá em Filipenses. Eu sei ser alegre em qualquer situação. Eu tenho alegria em qualquer situação. Porque a alegria da salvação independe de circunstâncias. Eu posso até estar triste. Morreu um parente meu, é claro que eu não vou estar rindo no velório de um parente meu. Eu estou triste. Agora, a alegria da salvação eu não perco. É essa que ele está falando aí. Então vamos ver aqui. A alegria é viver feliz, sem importar qual a situação, se honrado ou se humilhado, em escassez ou em fartura de pão. Isso é com base em Filipenses. A alegria é viver feliz, sem importar qual a situação, se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. A alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver o mesmo sentimento de afeto e de consolação. A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades com certeza. A alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus. O conhecimento dos caminhos. Alegria, alegria, essa alegria do Senhor nunca vai acabar. Alegria, Ele nos faz tanto querer como realizar. Está vendo? Ainda se ouvirá a voz de júbilo. Com outras palavras, em outras circunstâncias, o homem diz a mesma coisa que Jeremias disse lá, todo arrebentado. Ele aqui estava preso, está dizendo a mesma coisa. Em qualquer circunstância, ele nos faz entender as coisas. Eu sei estar alegre na escassez, no sofrimento. Mesmo nessa situação, eu sei clamar a Deus pelo meu irmão. Lembra de Jó? Todo quebrado lá, Deus disse: ore pelos seus amigos. Eles estão errados sobre mim, ore por eles. Deus não consertou Jó para depois mandar ele orar, não. Mandou ele orar
todo arrebentado como ele estava. Ore pelos seus amigos que eles não me conhecem. Pois é, irmãos, é assim. Estão vendo? Se a gente fizer o que Deus mandou, vai dar certo, ainda que aparentemente dê errado. Como aconteceu lá com Jeremias, como aconteceu com Paulo. Muito bem. Então vamos agora para a exposição do texto, para a nossa riqueza no Senhor, para compreender mais as coisas do Senhor. E por isso nós oramos. Meu Deus amado, precisamos do Teu poder, Senhor. Precisamos da Tua graça. Precisamos da iluminação do Espírito Santo para que possamos entender, realmente apreender os Teus ensinamentos. E aí nós precisamos muito mais ainda da Tua graça e do Teu poder para pôr em prática o que aprendermos, Senhor Deus. Louvado seja o Teu nome. Amém. Então, irmãos, nós vamos ver hoje como nós estamos tratando sobre oração já há alguns domingos, mais precisamente há 6 domingos, nos boletins, vendo a oração do Senhor Jesus que Ele ensinou aos seus discípulos, a conhecida oração do Pai Nosso, repetida vezes sem conta, sem entender o que é que está sendo repetido. Então, nos boletins de 6 domingos atrás, a gente vem explicando cada uma frase daquela, qual é o entendimento daquela frase. Isso não é uma vã repetição. E hoje, no último domingo, a gente vai tratar ainda sobre oração, como e por que nós devemos orar, o que é que quer dizer isso. Então nós vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 6, parte do conhecido Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, que Jesus diz aos seus discípulos em Mateus capítulos 5, 6 e 7. Então nós vamos ler no capítulo 6, os versículos de 5 a 13, que é onde está o trecho que Jesus ensina os discípulos a orar. Único ensinamento que tem na Bíblia sobre como se deve orar. Não tem nenhum outro lugar na Bíblia que fale sobre esse assunto. Só tem aqui. Como se deve orar. Então diz assim, atenção, Heitor. Então diz assim, do 5 até o 13 só nós vamos ler. Jesus dizendo aos seus discípulos, lá junto dele os 12. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, essa parte da oração específica aqui, Pai Nosso que está no céu, é que está sendo tratada nos boletins de hoje e de 5 domingos atrás. Cada uma frase dessa explicando o que é que isso quer dizer, na verdade, ou o que é que isso significa. Não é uma simples repetição, como Jesus está dizendo aqui. Olha, eu vou ensinar para vocês para orarem, mas isso não é uma repetição. Muito bem. Então, irmãos, ainda sobre a oração, não é? A oração é um dos meios de graça, pelo que nós aprendemos na Bíblia,
E é uma das grandes bênçãos que o Senhor Deus nos concedeu. A questão é, o que é que nós sabemos sobre a oração? O que é que a gente entende da simples oração do Pai Nosso, que é repetida, rezas a fio, sem dizer absolutamente nada? Será que a oração dos ditos evangélicos, a gente condena os textos da Igreja Católica e as ladainhas, mas será que a oração dos ditos evangélicos também não é apenas um mero rito religioso que está presente em todas as religiões? Todas, sem exceção. Todas as orações têm algum tipo de reza como um rito religioso repetido. Precisamos considerar algumas coisas sobre a oração. Então, através da oração, o nosso Senhor, Criador e mantenedor de toda a sua criação, de todo o universo, abre-nos um canal de comunicação direto com Ele, via Jesus, o mediador, direto com Ele. Irmãos, isso chega a ser assustador. Quando a gente pensa nisso, chega a ser assustador. Eu não tenho um canal direto com um simples prefeito da minha cidade. Eu não tenho um canal direto com um simples desembargador ou que o valha. Muito menos com o governador. E eu tenho um canal direto com o Criador do mundo, com o mantenedor do mundo, que mantém a vida de uma ameba ao mais poderoso dos demônios e ao mais poderoso dos arcanjos. Ele mantém a vida. Ele criou a vida. E ele abriu um canal direto. Isso é assustador. Quando a gente pensa nisso, meu Deus, o Senhor do universo, infinito em poder, em santidade, recebe para uma audiência um simples e miserável pecador como eu. Irmãos, isso é para nos deixar, como o homem diz aqui, olha, rendei graças ao Senhor, o tempo em qualquer situação. Lembrem, Ele está por trás de tudo isso, de alguma forma. Ele sabe o que está acontecendo. Então, irmãos, isso é para nos deixar o mais humilhado possível diante de Deus. Meu Deus, o Senhor é o Criador de tudo isso e o Senhor abriu um canal para que eu me dirija ao Senhor. Meu Deus, que coisa estupenda. Isso é para se dirigir a Deus com o máximo de reverência. E não como a gente vem com a igreja dizendo que vem com um culto. Sem a menor noção do que está acontecendo. Com a reunião de oração, só pedir. Como se Deus fosse o gênio da lâmpada maravilhosa. Daí a necessidade do conhecimento de Deus e de um temor reverente, como nós vimos aqui no provérbio que nós lemos, com temor. Teme a Deus. Não faz o que tu acha que está certo. Não, obedece a Deus, teme a Deus. Esse temor reverente, quando nós sabemos o quanto dependemos do poder, da misericórdia, da graça de Deus, aquele que me deu a vida para começo de conversa e mantém a minha vida. Mas a gente não lembra disso. Normalmente a gente não lembra dessas coisas. O verdadeiro crente sabe o quanto ele precisa da oração, não como um meio de pedir, como se vê nas ditas orações de reunião. Eu vejo isso há 61 anos. Mas, e principalmente como um meio de manter a vitalidade espiritual, a ponto de eu ter esse canal com Deus, de verdade, e não porque eu acho que é só eu orar e pedir, eu estou precisando disso. Que Deus é esse? Você é quem mesmo para passar dirigindo esse Deus? Então, queridos, a oração é uma coisa que tem que ser feita com compreensão, com sabedoria, com conhecimento de causa. A quem eu estou me dirigindo? Como é que eu me dirijo a Ele? O que é que permite ou propicia que eu entre em contato com Ele? Qual é a garantia que eu tenho de que Ele está me ouvindo? Qual é a garantia que eu tenho de que a minha oração está de acordo com a vontade dEle? Como uma mocinha disse para mim sexta-feira aqui, mas Ele mesmo nos dá discernimento. Digo, minha filha, discernimento é filho de conhecimento.
Não existe discernimento antes do conhecimento. Então, se você não tiver conhecimento, você não tem como discernir. Já viu uma criança que nem o Heitor discernir alguma coisa? Ele não tem condição de discernir nada. Ele não tem conhecimento de nada ainda. Ele está aprendendo ainda. É por isso que Jesus chama os seus discípulos de pequeninos. Porque eles não sabiam nada, eles estavam aprendendo com Jesus. Então não existe discernimento, não existe possibilidade. O que é discernir? É julgar entre duas coisas. O que é o certo e o que é o errado. Ora, se eu não tenho conhecimento, como é que eu vou julgar isso? Ou seja, então quando eu oro com essa história, Senhor, me dá discernimento. Sim, mas você estudou para você saber esse discernimento? Não, então a sua oração é totalmente idiota. Então nós precisamos saber, meus irmãos. A oração é um meio de manter a nossa vitalidade espiritual. É um meio de eu ter intimidade com Deus. Pelos dois lados. Ele falando comigo através da palavra, eu tenho que conhecer a doutrina para saber qual é a vontade dele, então eu vou orar a ele de acordo com a vontade dele. Aí isso vai manter a minha vitalidade espiritual, a ponto de eu dizer, tudo posso naquele que me fortalece, eu posso estar preso, eu posso estar passando fome, não interessa, ele está cuidando de mim. Como é Jeremias, todo quebrado lá, ainda se ouvirá cântico aqui nesse negócio. Porque eu sei que isso foi feito por ele. Jeremias sabia que quem destruiu Israel foi Deus. Através da Babilônia, mas foi Deus. Ele sabia disso. Deus não disse que ia fazer isso? Ele mesmo anunciou ao povo, ele vai acabar com vocês através da Babilônia. Ele até avisou. Não adiantou nada. A Babilônia veio e acabou com o povo. Então nós precisamos saber dessas coisas. Quanto mais nós conversamos com Deus, argumentando de acordo com o que Ele mesmo nos diz na sua palavra. Olhe como é bonito você ver Moisés argumentando com Deus. Como é bonito você ver Isaías, Jeremias, Davi, Abacuque argumentando com Deus. Senhor, o Senhor prometeu, Senhor. Olha o teu nome. O que é que vão dizer do teu grande nome se o Senhor agora não cumpriu o que o Senhor prometeu? Quer dizer, o camarada não estava interessado com o meu bem-estar. Eu estou interessado com a tua glória. O que é que vão dizer do teu nome? Então eu fico vendo esses homens da Bíblia e digo, meu Deus, como eu estou longe. Meu Deus, como a tal igreja nunca ouviu nem o galo cantar. Imagine dizer que ouviu o galo cantar, mas não sabe onde. Aí isso é uma preocupação constante na vida do pastor. Os irmãos têm que saber, têm que aprender isso. Precisamos saber, irmãos, que quanto mais nós conversamos com Deus em oração, de acordo com o que Ele mesmo diz para a gente orar e como orar, mais intimidade nós temos com Deus. Mais ensinados nós somos pelo Espírito Santo de Deus. E essa é uma conclusão lógica. Precisamos orar para aumentar essa vitalidade espiritual com Deus, orar de acordo com a vontade dele. Essa é uma conclusão lógica. Se nós oramos sem base doutrinária, isso é simplesmente um rito religioso, cultural, comum a todas as religiões. Todas. Antropologia da religião, em qualquer universidade, vai provar isso para você. Então, irmãos, vamos examinar os ensinamentos do Senhor Jesus quanto à oração aqui brevemente nesse pequeno texto que nós lemos. Em primeiro lugar, o que nós vemos o Senhor ensinando aqui é que a oração deve ser dirigida ao Pai buscando a santidade e a glória do Pai. Esse é o primeiro objetivo que você tem que ter em mente. Como Moisés, Senhor, acorde o teu povo, Senhor. Mas ele não estava interessado no povo. Acorde o teu povo, Senhor. Não deixe o teu povo perecer aqui no deserto. Se esse povo morrer aqui, o que é que vão dizer do teu nome? Tu disseste que ia levar esse povo para uma terra. E agora o povo pode perecer todo aqui no deserto. E o que é que vão dizer do teu nome? O que é que ele tinha visto? A santidade de Deus e a glória de Deus. Eu não quero que o teu nome seja envergonhado, Senhor. E para isso tu tens que salvar esse povo. Olha os versículos 6, 9 e 13 que nós lemos. Tu, porém, quando entrares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto,
E teu pai que está em secreto te recompensará. Então preste atenção, a tua oração é pessoal, é secreta, é entre você e Deus, e você vai buscar esse Deus que você conhece. Aí você, no 9, ele diz, olha só o que é o começo da tua oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. O que é santificado? É separado de tudo, é acima de tudo, é totalmente imaculado. Não é algo que eu conheça nesse mundo. Eu tenho que ter em vista isso, eu estou em vista quem? O Criador do mundo, o Senhor do universo, o Todo-Poderoso. Eu tenho que saber, é a esse ente que eu estou me dirigindo, não é um qualquer. Aí o versículo 13, ele termina, depois das petições que ele tem lá, começa a dizer, é a tua santidade que está em vista. Aí ele começa pedindo as coisas que ele precisa, de acordo com a vontade de Deus, tendo em vista o teu reino e não o meu reino. Aí no final ele vai e diz, pois teu é o reino, o poder e a glória. Como está no boletim, eu deixo claro para vocês, essa partezinha aqui que está entre colchetes na nossa Bíblia evangélica, o fato de estar em colchetes, quem estuda sabe disso, já indica que isso foi um acréscimo feito depois. Isso não está nos originais mais antigos, nos escritos mais antigos. Então, nos primeiros escritos não tem isso. Aí lá 200, 300, 500 anos depois, não sei quem, aí alguém incluiu isso. Pronto. Aí já se acha um outro escrito de 300 anos depois daqueles primeiros que não tinha aquilo, nesse aqui já tem. Só que quem incluiu isso aqui não incluiu da cabeça dele, não. Como está no boletim, ele tirou de 1 Crônicas. Ele tirou da palavra de Deus mesmo, que está lá dizendo que tudo que Deus faz, de uma forma ou de outra, é para o louvor do seu reino, é para o louvor da sua glória. Por isso que alguém incluiu aí, e está certo quem incluiu. Incluiu e não botou da cabeça dele, não. Ele tirou da Bíblia. Muito bem, irmãos. Então repare, pois teu é o reino, o poder. Na Bíblia católica não tem isso. Na Bíblia dos judeus não tem isso. Mas na nossa tem. Então quem incluiu isso aqui não incluiu da cabeça dele, ele tirou da Bíblia. Ele incluiu para quê? Para dar um final condizente com a oração, que começa pedindo a tua santidade, o teu reino, o teu poder, e termina dizendo que de fato tudo pertence ao teu reino, ao teu poder e à tua glória. Foi só isso que o cara fez aí, quem fez essa inclusão aí. Foi só para dar um entendimento melhor a quem está com essa oração, para não ficar só repetindo essa oração feito uma reza. Então, irmãos, preste atenção. Ela começa e termina dirigida ao Deus Santo e para a glória desse Deus Santo. Aí aqui na prática nós já podemos ver algumas complicações. Qual é o meu conceito de Pai? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Qual é o conceito que eu tenho de Pai aqui na terra? Como é o meu relacionamento com o meu pai biológico? Eu o amo verdadeiramente e sei que ele me ama e por isso me repreende, como nós lemos aqui. O pai repreende a gente como um pai repreende ao filho a quem ele ama. É esse o meu relacionamento com meu pai. Eu reconheço a sua autoridade. Eu o respeito. Eu o honro com a minha obediência. Senão, a sua oração a Deus não vale nada. Nada, absolutamente nada. Por quê? Porque o seu relacionamento com o seu pai, via de regra, é fruto do seu relacionamento com Deus. Então, se o seu relacionamento com o seu pai não presta, o com Deus também já não presta antes. Então, a sua oração não vale nada. Aí, cada um precisa pensar aqui. Qual é o meu relacionamento com o meu pai? Qual é o meu relacionamento com Deus? O que é que eu sei verdadeiramente sobre Deus? O que eu sei foi me revelado pelas Escrituras ou eu estou estribado no meu próprio conhecimento, como nós vimos aqui? O que eu sei está revelado lá no Velho Testamento que me leva a Jesus? O que eu sei foi revelado pelo próprio Jesus quando veio aqui e ensinou. O que eu sei foi revelado pelos apóstolos de Jesus, a quem ele credenciou para ensinar a igreja. Ou o que eu sei é o que eu acho. Mas
O que eu sei faz parte de um relacionamento subjetivo, com base nas minhas impressões, nas minhas emoções, e o que está escrito aqui não tem muita importância não. Será que eu tenho consciência de que somente um salvo realmente recebe o perdão, realmente recebe a salvação e por causa disso realmente recebe o ensinamento pela iluminação do Espírito Santo, pela instrução de um pastor e luta para pôr isso em prática? A ponto de ter a ousadia a se dirigir ao Senhor do universo e dizer: Senhor, tu prometeste. Eu dependo da tua graça, meu Senhor, o Senhor prometeu. Preste atenção, meus irmãos queridos. Somente um salvo tem realmente essa ligação filial com Deus. Lembra de Jesus? João capítulo 1, versículo 12. Somente aqueles que recebem Jesus foi-lhes dado atenção, não foi eles conseguiram não. Foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é obra de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Então, irmãos, só o salvo tem essa condição de filho de Deus, a ponto de se dirigir a ele sem nenhum receio. Se você for ter uma reunião com o governador, você vai tremendo todinho com medo. O governador, rapaz, o governador me chamou para uma audiência, eu não sei nem o que é. Se for chamado pelo japonesinho da Polícia Federal, então aí é que você está ferrado mesmo. Rapaz, vamos descobrir os que estão envolvidos no Petrolão. Então, pois é, então, imagine, o crente, ele tem ousadia para ter uma audiência com Deus. Sabe o que é Deus, meu amigo? O salvo sabe disso, sem nenhum receio. Assim como uma criança é capaz de pular da altura que fosse, o pai disser: pula, meu filho, ele pula. Porque ele tem confiança no pai, ele sabe daquela relação, ainda sem entendimento, mas ele sabe. Os salvos não são apenas religiosos, como os fariseus, e nós vamos ver aqui Jesus os acusando. Os fariseus e seus prosélitos. Prosélito é aquele que segue uma religião sem entender o que é que estão ensinando. Não, estão dizendo que é assim, eu vou lá, eu vou atrás, esse negócio é bom. É isso que é prosélito. Como diria o Tiririca, é um abestado. Então aqui Jesus está falando aos seus discípulos, ensinando-os a se dirigirem ao Pai. Porque em Cristo eles foram adotados como filhos. Eu já disse, João 1,12, foi dado a vocês o poder de serem feitos filhos de Deus. Foi Deus quem deu esse poder. É nessa condição que os salvos se dirigem ao Pai. Como Jesus disse, quando orares, orareis assim: Pai nosso que está no céu. Ou seja, eu sei que eu estou dirigindo ao meu Pai. Não é só uma reza. E ele disse isso: façam isso em meu nome, em outro lugar. Em João, capítulo 14, versículo 13, ele diz lá: olha, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso será feito, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Atenção, pedir em meu nome não é só pedir um bando de coisa que você quer e no final dizer: Senhor, eu oro em nome de Jesus. Não, em meu nome quer dizer, você está orando com certeza absoluta que aquele seu pedido é um pedido feito por Jesus. Você não foi adotado como filho? Pois então você sabe agora o que é ser um filho. Jesus é filho. Então eu sei que quando eu orar, o Pai disser: Pai, eu estou orando em nome de Jesus. É como se eu estivesse dizendo: Pai, quem está fazendo essa oração é Jesus. É meu irmão que o Senhor me adotou. Eu sei quem é o Senhor, porque Ele me revelou. Eu conheço a tua glória, porque Jesus me revelou. É isso que quer dizer eu oro em nome de Jesus. Obviamente, irmãos, pelo que vimos até aqui, orar ao Pai, em nome de Jesus, repito, não significa simplesmente mencionar o nome dos dois. Pai nosso está no céu, eu oro em nome de Jesus. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. A oração tem que ser feita conforme os preceitos de Deus, de acordo com a vontade de Deus. No outro lugar, Jesus diz: tudo quanto pedirdes, segundo a vontade do Pai, isso vos será feito.
Todo mundo diz, mas está escrito lá, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Sim, colega, para quem era que Jesus estava dizendo isso? Para os seus discípulos, aqueles que ele disse são meus irmãos. São meus irmãos. Então eles vão estar pedindo, eles pedindo é igualzinho eu pedi. E não é para qualquer um, não. Ele está dizendo aos seus discípulos. E ele diz também, os meus discípulos são aqueles que fazem o que eu mando. Aí o camarada ora esse negócio, um perverso, e acha que não, está escrito pedir, buscar e dar-se-vos-á. Sim, Fernando de Beiramar podia se apropriar desse versículo e achar que tudo que ele pediu, Deus dá também. Era só o que faltava. Aquilo ali é para os discípulos de Jesus, não é para qualquer um. É para aqueles a quem foi dado o poder de serem feitos seus filhos. É para esse que Jesus está falando. Então, meus filhos, prestem atenção. Como vimos no trecho lido, não é novidade de hoje orar achando que está tudo em ordem e não está. Não é novidade de hoje. Naquele tempo já havia muita gente que fazia orações arrebatadoras. Que coisa linda. Porém, mesmo que supostamente ou presentemente dirigidas a Jeová, naquele contexto, na verdade eram dirigidas aos homens para impressioná-los. Olha, irmãos, para vocês terem uma ideia da estupidez e falta de conhecimento de Deus de muitos crentes, há reuniões de oração aqui na cidade e em qualquer cidade, em que certas pessoas são convidadas a essas reuniões de oração porque elas oram muito bonito. Então essas pessoas são mais ou menos cadeira cativa, digamos assim, nas reuniões diversas que tem na cidade aí. A irmã tal tem que estar aqui, porque a oração dela é uma bênção. Sabiam que há esse tipo de coisa? Pois há. A oração da irmã é uma oração poderosa. Isso é loucura, isso é falta de conhecimento total de Deus, da sua palavra. Eram os fariseus aqui da época. Olha o que Jesus diz aqui. Versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Irmãos, precisamos considerar essas coisas. Como as pessoas de hoje não são diferentes das daquelas do tempo de Jesus, não pode haver qualquer dúvida, quem não tiver esse discernimento é um tolo. Não pode haver qualquer dúvida que nas tais reuniões de oração está cheio de gente do mesmo jeito. Orando só para as pessoas escutarem a oração dela. Ai, que oração poderosa. Ou seja, a oração não é uma demonstração de conhecimento do Pai, não é uma demonstração de intimidade com o Pai, não é uma demonstração de uma espiritualidade robusta, não. É uma demonstração total de hipocrisia, como os fariseus faziam aqui, Jesus condena e mostra. Olha, esses camaradas aqui estão preocupados apenas em aparecer para a galera. Como Jesus ensina, não somos nós, irmãos, muito menos os outros, que deve apreciar as nossas orações. É o Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Se a gente não tiver noção desse começo da oração, todo o resto é perdido. A nossa oração, como Jesus ensina aqui, inclusive não precisa ter audiência. Eu já disse para vocês que isso é o único ensino bíblico de como se deve orar. Tem muita coisa na Bíblia falando de fulano que orou, não sei quem orou, não sei quem, orai sem cessar, orai não sei o quê, orai e tal, pedir uns pelos outros, mas não tem nenhum lugar ensinando como orar. Só Jesus ensinou aqui. Ela não precisa ser pública para Deus ouvir e atender. Muito pelo contrário. Vai para o teu quarto secreto e teu pai que te vê em secreto te atenderá, te dará o que tu estás pedindo. Versículo 6.
Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Orar ao Pai, queridos, é sintonizar a nossa vontade com a vontade dele. E para eu sintonizar a minha vontade com a vontade do Pai, eu tenho que conhecê-la. E para conhecê-la, eu tenho que conhecer a Bíblia, que é onde está a sua vontade revelada. O que é que eu sei da Bíblia? O que é que eu sei sobre oração? Isso que eu vejo na igreja desde que eu me criei. Um rito religioso comum a qualquer religião. Orar ao Pai, repito, significa sintonizar a nossa vontade com a vontade dele. E não querer que ele faça a nossa vontade. Que é o que a gente vê na maioria dos casos. Quem tem discernimento percebe isso claramente em qualquer reunião de oração que ele for. E o pastor é um manipulador da emoção das pessoas. Irmãos queridos, jamais devemos esquecer que Deus é santo, santo, santo. E a sua vontade também. Portanto, orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Embora a maioria das pessoas ore isso declarando, mas o que ele quer é que seja confirmada lá no céu a vontade dele aqui na terra. Qualquer um aqui pode pensar se não é isso, na verdade, com algumas exceções, que o que a gente quer é confirmar lá no céu a minha vontade aqui na terra. Embora eu esteja dizendo, Senhor, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é que o homem está dizendo aqui? Assim como os anjos, querubins, serafins, não sei o quê, fazem totalmente a tua vontade aí no céu, eu estou pedindo, Senhor Deus, que seja feito assim também aqui na terra. Que eu me enquadre aqui como um obediente, como os querubins, serafins, anjos, arcanjos. É isso que o homem está pedindo na oração. É isso que Jesus está ensinando. Mas, na verdade, o que a gente quer é que seja confirmado lá no céu a minha vontade aqui na terra. Pois é, irmão. Nós nos dirigimos a esse Deus santo, sabendo que somos pecadores, miseráveis. Um Deus santo, 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 e sabendo que a nossa vontade é totalmente pervertida, egoísta, centrada em nós mesmos. Nós sabemos disso. Por isso nós precisamos tanto do poder de Deus. Precisamos sintonizar a nossa vontade com a vontade do Pai. E Jesus deu exemplo na hora de ir para a cruz. Pai, afasta de mim esse cálice. Ele queria dizer, Pai, eu não estou com vontade de encarar esse negócio, não. Uma linguagem para a gente. Pai, eu não estou querendo encarar isso, não. Não dá para o senhor mudar o decreto aí, não? Mas ele diz, contudo, faça-se a tua vontade e não a minha. Ou seja, ficou claro que a minha vontade aqui agora não é a vontade do Pai lá no céu. Mas acontece que eu vim para cá em obediência total e temor a Deus e para fazer a vontade dele, como ele diz. Eu não vim aqui fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. Então pronto, Pai, faça-se a tua vontade. É isso que a gente tem que fazer em oração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Exatamente, Jesus fez na terra, cumpriu a vontade do Pai, uma coisa absurda, entregar-se a ser massacrado, porque essa era a vontade do Pai. Esse era o único meio de nos salvar. Eu entendo isso quando estou orando, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então observe, em primeiro lugar, nós temos que saber que a oração deve buscar, antes de qualquer coisa, a santidade e a glória do reino de Deus. Segundo lugar, precisamos saber que como Deus é onisciente, Ele esquadrinha os nossos pensamentos. O que é esquadrinha? Não há nada que Ele não veja. O mínimo segundo ou milímetro do que nós pensamos ou nem dizemos, Ele sabe. Ele é onisciente, nós sabemos disso.
Por isso nós precisamos ser sinceros em nossas orações, honestos. 5 e 6. Já lemos aqui. Quando tu orares, vai para o teu quarto secreto, que o teu pai que te vê em secreto te ouve. Não fica orando feito um hipócrita para as pessoas ficarem impressionadas com a tua bela oração. Conforme eu tenho mostrado a vocês aqui ao longo desses anos, o ensino de Jesus, em grande parte, era um contraponto ao ensino dos fariseus, que eram os mestres de Israel. Então eles ensinavam com base no que eu acho. Está na lei, tá, mas eu interpreto a lei assim, e criaram além da lei um bando de outros decretos, então nós fazemos, não é do jeito que Deus disse, é do jeito que nós achamos que deve ser feito. Aí Jesus dizia, não é assim não. Dizia para os seus discípulos, olha, não é assim não. Então o ensino de Jesus aos seus discípulos, em grande parte, era se contrapondo ao ensino dos fariseus. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. E depois de ensinar várias vezes, ele repetiu, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muito bem, irmãos. O contexto dessa administração de Jesus, que nós podemos ver no capítulo, versículo 5, e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Ele estava se referindo aqui especificamente aos fariseus e seus prosélitos e seus alunos. Não sereis como os hipócritas. Por quê que são hipócritas? Jesus está dizendo, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então qual é o contexto? Os fariseus, grandes santarrões, de acordo com a lei de Moisés, havia horas determinadas para orar. Hora sexta, hora nona, hora décima não sei quanto, então tinha lá a hora que eles tinham que parar tudo para orar. Os fariseus santarrões procuravam estar em locais estratégicos, ou na sinagoga, sendo lá os famosos oradores das reuniões de oração, aquela oração linda de morrer, ou então, se tivesse pouca gente na sinagoga, eles procuravam estar nas praças, ou perto das praças, como era comum, cheio de gente. Por quê? Porque como não deu tempo de ir para a sinagoga, que era o local apropriado para orar, então ele parava onde estava e levantava as mãos para o céu e fazia aquela oração, uma coisa mais linda para todo mundo ouvir dizer, que homem santo, que oração. Eu já ouvi isso aqui, século 21, em João Pessoa. Pessoa na reunião de oração dizendo, a oração dessa irmã, e eu lá dizendo, meu Deus do céu. Pois é, aí Jesus diz assim aqui, olha, presta atenção, meus filhos, esse camarada é um hipócrita, e mais, como a oração dele não tem relação nenhuma com Deus, embora ele esteja usando o nome de Deus, anda orando ao Pai Nosso, tal e tal, não tem relação nenhuma com a sua intimidade espiritual com Deus. O que ele quer é aparecer para a galera, para o público que está ouvindo. Jesus está dizendo, não era isso que ele queria? Era. Ele já recebeu isso, a admiração do povo? Já. Então ele já tem o pagamento dele da oração. Ele não vai receber absolutamente nada de Deus. Por isso o Senhor Jesus diz, olha, não sejam como os hipócritas. Observe, irmãos, repito, que o intento dos hipócritas é que os outros ouçam a minha oração. Quem tem que ouvir a minha oração é Deus. Não foi ele que eu me dirigi? Se a minha oração tem em vista impressionar quem está ouvindo e impressionou, Jesus está dizendo, você já alcançou a sua graça. A graça que você queria era essa, era impressionar as pessoas. Então pronto, você não tem mais nada a ver com Deus. Aliás, nunca teve. A oração nunca teve. Irmão, nós precisamos considerar essas coisas. Como tem sido minha oração? Como é meu relacionamento com Deus? O que é que eu conheço de Deus? O que é que eu sei da doutrina? A doutrina que eu falo é a Bíblia toda. Eu só sei alguns versículos que me interessam. Você está fora. Então a gente tem que prestar muita atenção, meus irmãos queridos. O nosso Deus é onisciente e sabe
quanto a nossa oração é sincera, honesta, e o quanto ela está de acordo com a vontade dele e não a nossa. Repito, este é o único ensinamento bíblico sobre como devemos orar. E Jesus disse que devemos orar em secreto. Essa é a oração importante minha com o Pai. Está dizendo aqui então que é proibido a oração, o culto de oração na igreja? Não está dizendo isso não. Nós podemos inferir na Bíblia e até perceber orações em que as pessoas se reuniram para orar, como por exemplo lá Daniel e seus 3 amigos. Eles estavam numa situação que meus irmãos queridos, vamos orar aqui, Deus vai ter que nos orientar. Precisamos orar em conjunto, porque o problema era o mesmo. Eles 4 seriam mortos por Nabucodonosor, porque eles eram sábios do reino. E nós temos que clamar a Deus aqui para saber de Deus a resposta. É diferente de fazer reunião de oração simplesmente para mexer com a emoção das pessoas e pedir, sem saber o que é que está fazendo, sem saber quem é. Totalmente diferente. Há situações em que, por exemplo, Tiago diz, orai uns pelos outros, e isso necessariamente não tem que ser em conjunto. Agora, quando ele diz, confessai os pecados uns aos outros, então isso obrigatoriamente está dizendo que tem que ser em conjunto. Eu tenho que estar com você para confessar o meu pecado a você e pedir que você ore por mim. Meu irmão, eu estou cometendo o seguinte pecado, eu estou fazendo isso assim e eu preciso de ajuda, me ajude em oração. Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai fazer isso? Normalmente, quando o irmão chega a confessar que cometeu um determinado pecado e precisa da ajuda da igreja para orar, é porque esse pecado já foi detonado na praça, todo mundo já sabe. Aí ele se humilha, porque não tem mais jeito, ele já está humilhado mesmo. Ele já foi desmascarado, digamos assim. Aí ele vem e diz, irmãos, olha, de fato, eu fiz assim, então me ajudem em oração. Mas antes do pessoal saber, é ruim, eu quero é ver quem é que faz isso. Ele chegar e dizer, meu irmão, olha, eu estou adulterando. Por exemplo, que é um pecado imperdoável na nossa cultura. Eu estou adulterando, meu irmão. E eu fui chocado pelo Espírito Santo, e eu sei que isso está errado, e eu preciso que você me ajude em oração. Eu quero é ver quem é o corajoso para fazer isso. Ele só faz depois que ele é denunciado por alguém. Isso sim seria uma reunião de oração, o camarada reunir 2, 3 anciãos da igreja, ou 2, 3 irmãos da igreja com mais intimidade com Deus, ou com mais conhecimento. Irmãos, eu quero uma reunião com vocês, os anciãos da igreja, o próprio pastor. Ou se for o próprio pastor, reunir esses irmãos mais experimentados na palavra, irmãos, venham cá. Eu cometi o seguinte pecado grave, e eu não estou conseguindo fazer como Davi. Eu não estou conseguindo dormir, meus irmãos, e eu quero que vocês me ajudem em oração. Eu vou confessar para vocês o meu pecado, e eu quero que vocês... Eu quero é ver o bam para fazer isso. É raro acontecer um negócio desse. Ele só faz depois que ele foi descoberto. Aí não tem mais jeito, já foi descoberto, ele tem que fazer mesmo. Não é? Então, irmãos, é isso. A reunião de oração que a Bíblia fala é nesse sentido. Quando Jesus diz, orai sem cessar, orai para que não entreis em tentação. É para que não entreis em tentação. Orai sem cessar. É esse o sentido, não é pedir. Não, a oração ela tem por base principal manter a sua vitalidade espiritual com Deus. Aí Deus vai... Ele já sabe o que você precisa antes de você pedir, como a gente viu aqui. Jesus disse aqui, ele já sabe. Mas peça, ele precisa dessa intimidade que você peça. E peça de acordo com o conhecimento dele e não com a sua vontade. E é a glória dele que você tem que ter em vista. É a santidade dele que você está perseguindo porque ele mandou. Sede santos como eu sou santo. É isso que você tem em vista? Ou você quer, não, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu quero isso. Isso não vale nada. Isso as velhas também pedem lá na reza de Maria, de não sei o que, e também consegue essas graças. O cara vai pedir lá em Chico Xavier e também consegue essas graças. Você tem que entender essas coisas. As tais reuniões de oração, se não forem feitas com discernimento, sob a condução de um pastor que ensine realmente o que é oração, não passam de ritos religiosos, ocasiões de manipulação do emocionalismo das pessoas e até demonstração de pura hipocrisia por uma oração que todo mundo vai admirar. Como era o caso dos fariseus.
A oração tem que ser feita em total reverência, como Davi, Salmo 51. Coração quebrantado e contrito diante de Deus. Eu sei quem eu sou, um miserável pecador, e eu sei quem é Deus, o Santíssimo. Se a oração não for feita assim, irmão, pode ter certeza. Deus vai ouvir a sua oração do mesmo jeito que ouve a oração das velhinhas no texto, do mesmo jeito que ouve a oração lá com Chico Xavier, no terreiro de Macumba, do mesmo jeito. Ele vai atender todas elas, porque ele atende, ele não é o Criador e ele não mantém a sua criação. Pois é, ele vai atender todas elas. Agora, salvação é outro departamento. Intimidade com Deus real é outro departamento. Ser filho de Deus é outro departamento. E nós estamos falando aqui da oração para filho de Deus. Filho de Deus tem que saber como é a oração dele. Se ele não souber, a oração dele não vale mais do que a oração lá do Chico Xavier. É a mesma coisa. É isso que a gente tem que entender. Se não orarmos como Deus mandou, como Jesus mandou, essa oração é uma demonstração de puro desconhecimento de Deus. E por consequência, Deus que conhece os corações, como ele disse, antes de você pedir eu já sei, obviamente, ele é eterno, ao invés de ser um ato piedoso, que aumenta a nossa intimidade com Deus, que aumenta a nossa vitalidade espiritual, não passa de um insulto a Deus, não passa de maldição, não passa de uma desonra a Deus. Como eu já disse para vocês, eu já tive o dissabor de uma jovem da igreja, isso faz tempo, não é o caso agora, de vir no meu gabinete, pedir oração por um adultério dela. É mole? Pode um negócio desse? Uma moça nascida e criada na igreja. Pode um negócio desse? Como é que pode uma pessoa vir pedir para o pastor orar por um adultério dela? Quem sabe Deus não faz ele se separar da mulher e eu caso com ele. Digo, mas eu não acredito no que eu estou ouvindo não, minha filha. Eu não acredito não. Quase que eu morro, eu não acredito não. Pois é. Então isso é a oração que se faça a Deus. Olha o desconhecimento 100% dessa moça nascida e criada na igreja. Então, se a minha oração não for um coração quebrantado, contrito, humilhado diante de Deus, eu sou um miserável pecador que estou me dirigindo ao Deus Santo, que me tornou filho dele. Por isso a minha oração é em total confiança diante desse Deus Todo-Poderoso, e eu um miserável, mas eu sei a quem eu estou me dirigindo, porque ele me adotou. Ele me adotou, está passado em cartório e não tem mais jeito. Eu fui selado pelo Espírito Santo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou orando. Eu sei quem eu sou, e sei a quem eu me dirijo. E sei como me dirijo. Muito bem, irmãos. Terceiro lugar. Um outro aspecto que nós precisamos ver na oração que o Senhor Jesus ensina. Está nos versículos 7 e 8. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios. Gentios é quem não é crente, é quem não é salvo. Como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Não precisamos ficar repetindo rezas ou orações tolas, como se fossem rezas. Jesus fala isso, repito, porque era comum, no meio dos gentios, a repetição de rezas para os seus deuses, o que não é nenhuma novidade. No nosso contexto aqui não é nada estranho isso, rezas e rezas e rezas repetidas. Inclusive com o uso de glossolalia, o tal falar em línguas, isso também sempre foi comum em todas as regiões pagãs na história da humanidade, e a igreja evangélica, dita evangélica, de forma totalmente tola, encampou isso. Então, irmãos, essa era uma prática comum. E não é nada estranho hoje. Lá no episódio de Elias, ele sozinho, o único profeta verdadeiro diante de Deus, contra 450 profetas falsos que estavam lá no momento. Eu não sei se os outros 400 vieram do templo, porque o total era 850.
Eu não lembro agora se naquele momento estava só os 400 ou só os 450. Ele diz, vamos fazer o seguinte, vocês orem para os deuses de vocês, que eu oro para o meu Deus. Vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Aí os profetas falsos lá começaram a orar para os seus deuses e Elias começou a zombar dele. Bora! Repitam as suas rezas aí. Gritem mais alto. Quem sabe o Deus de vocês está dormindo e ele se acorda. Bora! Bora! Aumentem a reza de vocês aí. Repitam. Isaías chega a dizer, os profetas que chilreiam. O que é chilreiam? É a linguagem dos passarinhos. Você não entende o que é a linguagem dos passarinhos. É o tal falar em línguas aí que ninguém entende. É a mesma coisa. Repitam isso. Repitam isso. Todo mundo sabe que o tal falar em línguas é uma repetição das mesmas palavras. Em qualquer igreja, em qualquer lugar, são as mesmas palavras. Pois Elias diz isso. Repitam. Pressionem os seus deuses aí. Quem sabe eles estão viajando. Ele diz até isso. Quem sabe eles estão viajando, ainda não voltaram. Quem sabe eles estão dormindo. É claro que nós sabemos que Jesus, lá na parábola do juiz iníquo, ele ensina que a mulher deve ser insistente, até o juiz dizer, eu vou atender essa mulher, senão eu não tenho sossego. Mas Jesus não estava ensinando aqui que a gente fosse repetidor de rezas para encher a paciência de Deus, não. Ele está dizendo, seja perseverante na oração, que nem a mulher foi perseverante ao pedir que o juiz iníquo lá julgasse a causa dela. Ela foi perseverante. Jesus está ensinando só perseverança, ele não está ensinando repetição de reza, não. Está lá em Lucas, capítulo 18, de 1 a 8, a parábola do juiz iníquo. E essa oração tem que ser feita conforme a vontade de Deus. Portanto, quando entendemos o ensino do nosso mestre sobre a oração, em qualquer circunstância, sejam quais forem as nossas necessidades, jamais poderemos perder de vista a majestade do Deus a quem nós estamos nos dirigindo, o seu poder, a sua santidade e a glória do seu reino eterno. É esse o Deus que nós nos dirigimos. Não é um Deus como a gente é ensinado, que vai ter que fazer. Quando nós entendemos a oração ensinada pelo Senhor Jesus, jamais perderemos de vista que a única maneira de chegar ao Pai Celeste é através de Jesus, conforme os seus ensinamentos. Jamais poderemos perder de vista o quanto precisamos estreitar a nossa intimidade com Deus, tornando a nossa espiritualidade cada vez mais robusta pela assistência do Espírito Santo, pela iluminação do Espírito Santo, para que a nossa oração seja feita de acordo com a vontade dEle e não com o que nós queremos. Porque essa oração, ela é determinada por Ele mesmo. Num dos boletins eu deixo claro isso. A nossa oração não muda Deus. Não é possível isso, Deus é eterno. As nossas orações são um instrumento criado pelo próprio Deus para que, pelas nossas orações, Ele mude as circunstâncias. Ou seja, nossas orações estão no plano de Deus, desde que as orações sejam feitas conforme a vontade dEle, claro. Não foi Ele que determinou, inclusive minhas orações? Então as orações têm que ser feitas de acordo com a vontade dEle. Aí Ele muda as circunstâncias. E a oração serviu para isso. Por que ela serviu? Porque foi Deus que determinou que essa oração fosse feita neste lugar, desse jeito, assim. Porque ela faz parte do plano eterno de Deus, que é essa oração que vai fazer tal coisa. É assim, eu tenho que saber dessas coisas. Isso está nos boletins. Minha oração não muda Deus. Não pode. Quem sou eu? Um reles pecador para mudar o Deus santo, 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 todo-poderoso. Isso é uma loucura, isso é uma falta total de entendimento de quem é Deus. Jamais podemos perder de vista que a oração assistida pelo Espírito Santo, segundo o ensino bíblico de Jesus e dos seus apóstolos, Paulo lá no capítulo 6, quando ele diz como é que a gente vence a tal batalha espiritual, o que é a batalha espiritual? É você lutar contra você mesmo. É você lutar contra deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Pois é, Paulo depois que ele diz tudo, como é que você consegue isso? E uma das coisas que ele ensina lá é de acordo com a palavra, de acordo com a oração. Aí depois no final ele diz, orando sempre no Espírito. O que quer dizer isso? A minha oração tem que estar sendo conduzida, assistida pelo Espírito. Quem é o Espírito? Deus. Então a minha oração na verdade não é minha, ela é de Deus. Ela só está sendo feita através de mim. É por isso que no final eu digo, Pai, eu oro
ao Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Ou seja, eu faço parte desse negócio. Só que para eu dizer isso, eu tenho que saber. Eu tenho que, de fato, ser crente e saber o que é isso. É o Espírito Santo quem nos fortalecerá pelo conhecimento, pela oração. Está escrito em todas as cartas apostólicas. Jesus também dizendo, orai, orai sem cessar. Olha, cuidado, orem para que não entreis em tentação. Lá por Pedro, ele diz, Pedro, eu estou orando a meu Pai, porque Satanás vai te peneirar, e eu estou orando por ti. Quem é Jesus? O próprio Deus que ele está orando. E quando ele manda a gente orar pelo irmão, é a mesma situação. Eu estou orando como se fosse o próprio Jesus. Se o irmão chega comigo e diz, pastor, ou um irmão qualquer, olha, rapaz, eu estou numa situação assim, assim, assim. Eu estou tentado a fazer um tal negócio, esse negócio vai me fazer muito bem, mas esse negócio não é honesto e tal. Irmão, me ajude a não cair na tentação, me ajude em oração. É isso. E não depois de fazer o negócio, deu um desmantelo, está lá o japonesinho com a mão no seu ombro, está lá o japonesinho da Petrobras com a mão no seu ombro e levando, aí você vem pedir oração para a igreja. Ora, tudo bem, mas peraí. Você não orou para que não entrasse em tentação. Você caiu na tentação. Faltou intimidade com Deus, faltou oração, faltou conhecimento de Deus, faltou, como se diz, eu falei ainda agora, faltou uma espiritualidade mais robusta, mais firmada, alicerçada no Espírito Santo e no conhecimento de Deus. Orar para Deus abençoar meu adultério, paciência, meu Deus do céu. Orar para Deus abençoar o meu negócio mal feito, paciência, meu Deus do céu. É a oração, irmãos, que nos fortalecerá contra as investidas de Satanás. Lembra da ordem de Jesus? Orai sem cessar para que não entreis em tentação. Paulo diz, orai constantemente no Espírito para poderes estar firmes contra as ciladas de Satanás. Pois é. A oração é que nos mantém uma vitalidade espiritual tal que se vier a tentação eu digo, não posso, está escrito. Como Jesus resistiu ao próprio Satanás, está escrito, eu não posso. Como é que você resiste a Satanás? Está agarrando ele pelo cabelo, sair puxando. Você... Não, está escrito, eu não posso fazer isso. É o Espírito Santo, pelo ensino do próprio Jesus, dos apóstolos, que nos dará a compreensão, a iluminação, para saber que o mais importante não é a satisfação dos nossos desejos, não é a satisfação das nossas necessidades, não é o nosso bem-estar, mas o louvor da glória de Deus. O nosso bem-estar é consequência disso. É consequência de eu saber disso. Lembra do Salmo 37? Buscai. Jesus, aliás, quando ele diz lá em Mateus, ele diz isso com base no que está escrito na Bíblia. Jesus não falou nada que não já tivesse escrito na Bíblia também não, lá no Velho Testamento, na lei, nos profetas. Jesus disse ao discípulo, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas, Mateus 6, 33 lá, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pois é, isso está lá no Salmo 37, versículo 3, 4, 5. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. É a mesma coisa, só que Jesus disse com outras palavras. Busca primeiro Deus, e deixa que o resto Ele se ajeitando na sua vida. Por quê? Porque você vai agir de acordo com a vontade dEle. Você não buscou o entendimento dEle? Você não buscou a compreensão de quem Ele é, o que é que Ele quer? Pois então pronto, tudo vai dar certo na sua vida. Ainda que dê errado. Socialmente falando, secularmente falando, ainda que dê errado. Você vai poder dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Ainda cantarei cânticos de júbilo na presença do noivo e da noiva. É isso, irmãos queridos, é isso. É isso que é oração, é isso que é conhecer Deus. Versículo 9 a 13. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Isso é a primeira coisa que eu tenho que ter em vista. Venha o teu reino. O que é que quer dizer venha o teu reino? Todo rei governa sobre o seu reino. Então, quando eu digo vem, está nos boletins, quando eu digo venha o teu reino, eu estou dizendo, Senhor, eu sou teu súdito. É o Senhor quem manda. Seja feita a tua vontade, lá assim na terra, aqui onde eu estou, pecador, como é feita lá no céu. É isso que você está dizendo na oração, sem saber. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, o salmista diz em outro lugar, eu não quero nem a riqueza
para não ficar pavulagem, nem a pobreza para não ficar reclamando contra o Senhor. Me dá só o meu pão de cada dia. Aí ele sai dizendo essas coisas e no final ele diz: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que mal? Eu já expliquei isso hoje de manhã. Quase 100% dos irmãos de qualquer igreja, quando ora essa partezinha aqui, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, esse mal ele associa com algum tipo de coisa ruim que lhe possa sobrevir. Falência da empresa, desemprego, briga em casa com mulher. O mal que ele entende quando ora isso é alguma coisa ruim que possa me acontecer. Mas não é disso que Jesus está falando. Sabe o que ele disse ontem? Não nos deixe cair em tentação, mas, conjunção coordenativa adversativa, ou seja, ao invés de me deixares cair em tentação, livra-me do mal. Que mal? Relacionado a essas tentações. Livra-me do tentador. É isso que Jesus está ensinando. Ele não está dizendo, me livra que o trombadinha roube meu celular. Não é disso não que ele está falando. Ele está falando de coisas relacionadas às tentações, que ele disse logo antes. Aí ele diz, porque tudo isso, Senhor? No início, tua santidade. No final, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus, irmãos queridos, pela sua graça, infunda, coloque no nosso coração a ponto de a gente não poder mais tirar. Infusão é isso. Você misturou o chá com a água que não tem mais como separar os dois. Que Deus infunda em nossos corações os seus ensinamentos, a fim de que oremos como convém. Tiago diz lá na sua carta, vocês pedem e não recebem, porque não oram como convém. Vocês oram apenas para os seus próprios deleites, para os seus próprios prazeres. Olha o que eu acabei de falar. Já era assim no tempo de Tiago. Lá no tempo de Paulo, já era assim. As tais reuniões de oração era só eu quero. Tiago já diz isso. Vocês estão orando feito um bando de tiririca, um bando de abestado. Deus não vai ouvir essas orações de vocês. Então já era assim lá naquele tempo. Então que a gente possa orar como convém, em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Eu não tenho que vir orar na casa do Senhor. Isso era negócio para judeu lá naquele tempo. Não existe mais casa do Senhor. A casa do Senhor sou eu. Em qualquer lugar, a qualquer momento, conforme a situação em que o Senhor me colocar, sempre lembrando de que eu estou me dirigindo a um Deus santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E seja o que for, seja qual for a bênção que eu preciso ter em mente o tempo todo. Essa bênção é para o louvor da glória do reino do meu Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, com esses ensinamentos de Jesus e que a gente, de fato, possa pôr isso em prática. Amém.